Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. É com muita alegria que eu anuncio hoje a presença aqui do meu amigo Adler Martinez. O Adler é sócio da PwC, no escritório de Curitiba. Ele, muito melhor do que eu, vai poder falar sobre a trajetória dele, alguns momentos importantes, grandes projetos, quem é o Adler que não está no LinkedIn e etc. Adler, obrigado pela presença, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui conosco nesse podcast Manicômio Tributário. Augusto, eu que agradeço o convite, a oportunidade, estou muito feliz de estar com você, um amigo, um profissional que tanto admiro, animado, empolgado aqui em a gente trocar ideias, conversar um pouquinho, erros, acertos, vai ser um grande prazer. Muito bom, Adler. Se você puder começar dividindo conosco a tua trajetória profissional, tu é um cara muito novo, que muito jovem conseguiu chegar a grandes níveis de carreira profissional. Que tu falasse um pouquinho sobre isso, eu tenho certeza que isso vai ser muito inspirador para a nossa audiência. Não, legal, Augusto. Eu sou formado em Direito, né, e no segundo ano da faculdade, naquela apreensão do que fazer, qual estágio, eu entrei, né, fiz meu processo seletivo para entrar na PwC. Foi indicação de um amigo, o Otávio, que já trabalhava na PwC, na parte de auditoria, e ele falou, olha, você tem que entrar na Price, na época a gente falava muito em Price, Sim. né? Continua o nome da empresa, mas hoje a gente usa PwC, e ele me incentivou muito. Eu estava no segundo ano da faculdade, estava começando um estágio no escritório de advocacia, e fui convidado, passei nesse processo seletivo, comecei minha trajetória como trainee, isso em 2005, outubro de 2005. E estou desde outubro de 2005 lá na PwC, aqui em Curitiba. Então fiz toda a minha carreira aqui em Curitiba. E a gente sabe, carreira numa Big Four tem alguns degraus, então a gente foi subindo, sendo promovido. E em 2018 entrei na sociedade. Né? Excelente. Adler, uma curiosidade. Eu, quando entrei na auditoria, como é que funcionou isso aí? Eu estava lá no diretório acadêmico, aquela coisa de molecada na faculdade, jogando sinuca, enfim, conversando, batendo papo. E num belo dia encontrava amigos que outrora estavam de bermuda ali, chinelo, camiseta, e eles apareciam de terno e gravata. Eu entrei na auditoria, eu não sabia o que era aquilo. Eu fui descobrindo, né, ali no primeiro, segundo semestre, estudando um pouco o que era. E aquilo também me encantou. Como é que foi para ti? Quando você entrou na Price, já sabia o que era, já sabia o que tinha pela frente ou foi descobrindo também? Augusto, para ser sincero, eu não sabia nada do que a PwC fazia, especialmente na parte tributária. Aquela coisa, né? Um aluno de segundo ano, nem tinha tido direito tributário ainda na faculdade, a gente geralmente tem no quarto, quinto ano. Mas assim, eu sabia que era uma grande empresa, era uma empresa com atuação global, isso me chamava muito a atenção, né? Ao mesmo tempo, com possibilidade de você, entrando na empresa com o tempo, né, virar sócio dessa empresa, então isso me chamava a atenção já desde o início. Mas até me lembro na entrevista que eu fiz de entrada no processo seletivo, o sócio que me entrevistou, ele me perguntou, né, o que você acredita que vai ser a tua função aqui? O que você acha que a gente faz aqui na parte tributária? E eu não soube responder, sabe? Talvez tenha sido aí, né, do ponto de vista de erro aí também, eu pouco me preparei para aquela entrevista, mas aí, graças a Deus, talvez pelo processo, consegui me passar, mas eu não sabia o que fazia, o que um consultor tributário, o que um auditor tributário naquela época fazia. Claro, com o tempo a gente vai aprendendo, vai descobrindo, mas muito novo, né, a gente sabe que ainda um aluno de segundo ano de faculdade pouco sabe do mundo empresarial, da dinâmica do mundo das empresas, né? Verdade. E essa trajetória de trabalhando a gente chamava assim na época de Deloitte, né, um small office, né? Quando você não está em São Paulo ou Rio, você é um small office, um escritório que geralmente tem 100, 150 pessoas, não passa de 200 pessoas, você acaba trabalhando em diversos ramos de indústria. Quando você vai a São Paulo, tem muitos colegas que esse aqui trabalha em bancos, aquele em manufatura, aquele outro em varejo. Quer dizer, a sua trajetória ela foi assim,
mais generalizada, genérica, em termos de ramos de indústria, ou você foi muito em projetos para São Paulo, Rio, para apoiar outras equipes mais direcionadas a determinados ramos de indústria? Um escritório regional, por exemplo, como aqui em Curitiba, Paraná ou região sul, né, que a gente também trabalha muito na região sul, ele tem esse viés, de ser um escritório mais generalista. Na minha avaliação, assim, esses escritórios podem ser grandes escolas de aprendizado. Sem dúvida. Porque, como você colocou, um dia a gente trabalha para uma empresa, para uma montadora, um outro dia para uma instituição financeira, no outro para uma empresa familiar do interior do Paraná, que tem um perfil muito diferente de uma multinacional de origem americana, com sede aqui em Curitiba, ou Porto Alegre, ou grandes centros. Então, esse aspecto de cada dia estar numa empresa diferente, num projeto diferente, eu acho que me ajudou muito a ter uma visão mais holística, uma visão mais abrangente, né, das necessidades das empresas, das necessidades dos clientes, das oportunidades que poderiam surgir, do relacionamento com clientes de diversas origens, matrizes. Então, eu vejo isso um lado muito positivo, né? Claro, né, na medida da necessidade de um projeto em que você precisa de um profissional altamente especializado para determinada indústria, aí a gente utiliza, né, um profissional de algum escritório, por exemplo, São Paulo, ou eventualmente também, cada vez mais a gente está também especializando profissionais, por exemplo, serviços financeiros, uma indústria da saúde, uma indústria de energia, porque o mundo também vem ganhando complexidade. Sim. Né? E os nossos clientes também demandando cada vez mais expertise e conhecimento da sua indústria. Sem dúvida. E Ader, até para uma parte da nossa audiência, tenho certeza que são jovens em início de carreira, querendo ter uma grande carreira pela frente. Eu queria te perguntar, o que que um jovem com seus 20 e poucos anos de idade, o que que ele precisa ter, o que que você mais valoriza nesse jovem para ingressar numa grande carreira, numa empresa do tamanho de uma PwC? Augusto, a gente até costuma, quando a gente faz, né, o processo seletivo, recrutamento, a gente conversa muito, mas geralmente a gente chega naquela habilidade que é talvez a principal e que vai fazer a diferença naquele profissional, que é a vontade de aprender. Né? Vontade de aprender. A gente, quando tem o nosso processo seletivo, que é o que a gente chama de trainees ou a nova geração, a gente não espera que aquele profissional seja altamente capacitado do ponto de vista técnico ou que traga conhecimentos anteriores sobre contabilidade, sobre área tributária, financeira, mas a gente espera que aquele profissional, sim, tenha muita vontade de aprender. Perceba a oportunidade que ele tem de aprendizado, de crescimento. Então, assim, eu sempre, né, como uma sugestão e sempre uma recomendação entre com aquela vontade de aprender, esteja disposto a errar. A nossa expectativa não é que você, novamente, traga conhecimentos técnicos, mas que a gente vai te dar todas as ferramentas para crescer, mas para isso, claro, você tem que ter vontade, você tem que ter dedicação, você tem que estar com brilho nos olhos mesmo, de estar lá aprendendo, se desafiando, crescendo dia a dia. Muito bom. Falando de erros, André, me ocorreu aqui de trazer uma questão um pouco de gerações. Quando a gente começou lá, no início da carreira, a sensação que eu tenho é que a gente tinha menos chance ou menos oportunidade de errar. Acho que o erro era mais punido do que hoje. Hoje eu tenho a sensação que o mundo valoriza mais aquelas pessoas que erram e têm a capacidade de aprender com os erros e cometer erros novos. Como é que é isso no seu dia a dia de consultoria, de trabalhar com diferentes gerações, tanto sócios que ingressaram na cidade antes de você, mas também com trainees que estão começando e porque acho que essa questão do erro, eu falava dia desses num outro episódio que é muito melhor um erro do que aquela pessoa que aparentemente não erra, mas potencialmente está escondendo um erro, né? E a gente vai descobrir isso depois, quando remete uma ECF ou quando apura um imposto. Qual a tua visão sobre isso? Ou seja, como você trata o erro e se você também percebe essa diferença
do tratamento do erro entre quando a gente começou na carreira e hoje? Augusto, bom, a nossa, né, a PwC, a nossa empresa e o que a gente se propõe, o mercado espera, isso é um aspecto importante, sempre muita qualidade, né? Então, eu diria, erro em auditoria, em consultoria, é um aspecto que a gente, claro, tenta evitar ao máximo, né, erros, né, do ponto de vista de qualidade técnica. Mas o que a gente percebe, né, ao longo dos últimos anos, de fato, na medida que as empresas, as sociedades, elas estão cada vez mais complexas, né, é natural que as pessoas errem em alguma maneira. A gente, claro, tem que disponibilizar meios para evitar esses erros, né, através de tecnologia, através de ferramentas, treinamentos e outras capacitações aos nossos profissionais, mas erros podem acontecer, né? O que a gente pede e, de certa maneira, incentiva os nossos profissionais é que esses erros realmente sejam expostos, né? Se houve algum erro, o importante é trazê-lo à tona assim que possível, assim que acontece. A gente não espera que todos saibam todas as respostas sempre, né? Eu acho que isso é uma mudança geracional. Realmente, talvez antigamente, ou alguns anos atrás, o profissional poderia não saber aquela resposta, tentava fazer alguma coisa e tentava esconder, eventualmente, um erro ou uma... mas hoje, eu vejo os profissionais mais novos e essa geração mais nova, se ela não sabe, ela fala, né? Se ela erra, ela não tem medo de falar que ela errou. Então, a gente tem que estar mais aberto. Eu acho que a gente tem que acertar mais do que errar, né? Isso é um aspecto na nossa vida, é assim, erros podem acontecer, né? Claro que a gente tem que acertar mais mais do que errar, mas, novamente, o mundo está mais difícil, mais complexo. Um profissional hoje, ele se depara com informações cada vez mais amplas e ao mesmo tempo difíceis de serem temas, ou há temas hoje cada vez mais subjetivos, né? Não necessariamente tudo é preto no branco, há uma margem de interpretação, especialmente na nossa área tributária, na parte contábil. Então, dizer que aquele profissional ou nós nunca iremos errar, não, né? Mas errar com cuidado, errar tentando fazer o certo e, se errar, expor, compartilhar e pedir ajuda e evitar alguma coisa maior, né? Eu li um tempo atrás, Ada, esse ponto que você acabou de comentar, né, sobre errar mais do que acertar, ele é bem interessante. Tem uma questão estatística que eu li, você que joga tênis talvez saiba desse dado, mas se fez um estudo, diz que o Federer, ele acertou 54% dos lances da vida dele, enfim, ou ganhou 54% das partidas, né? E quando você pega um tenista icônico, um esportista icônico como é o Federer, você imagina que isso pudesse ser 80, 90%. E é 54, ou seja, a constância parece ser muito mais importante do que a perfeição, que você não vai atingir nunca, né? Sim, sim. Eu acho que a gente aprende muito no processo, né? O processo, ele gera um aprendizado muito grande. Os erros, né? Eu acho que um erro em que a gente não aprende nada é um erro inútil. É um erro que, de fato, gera a gente não cresce, a gente não se desenvolve. Só que, a partir do momento que a gente erra, aprende no processo e tenta melhorar, aí a gente evolui, a gente progride. Então, acho que os atletas são um exemplo disso, né? Eles podem até, né, errar no seu treinamento, no jogo, mas precisa ter um aprendizado aí. E com esforço, dedicação, eles vão progredindo e cada vez ficando melhores, né? Muito bom. Adeli, então me fala, nesse contexto de erro, para a gente fechar esse capítulo, que a gente poderia ficar aqui 1h30 falando sobre erro ou mais, né? Não sei se você tem como lembrar de um erro que você cometeu na carreira, um erro de julgamento, um erro de posicionamento, enfim, que você acha: "Puxa, ali eu errei, poderia ter feito diferente, mas eu aprendi muito com aquilo ali. Olha como essa lição foi valiosa". Você lembra de algum momento assim? De certa maneira, eu já comentei um exemplo de um erro que eu fiz, foi muito no início na carreira, que foi esse da entrevista. Novamente,
eu acho que isso me gerou um ensinamento para a vida profissional, e até fazendo uma reflexão alguns dias atrás, da importância da gente estar preparado para situações, né? Então, eu entrei nessa entrevista de emprego na PwC despreparado, né? Não conhecia muito bem o que fazia a PwC, o que eu poderia... Agora, hoje eu levo muito para a vida no sentido assim, eu preciso estar preparado quando eu estou diante de uma empresa, de um cliente, conversando com um cliente, com uma pessoa, eu preciso me preparar para aquela reunião. Eu preciso levar em conta o tempo e considerar o tempo que eu estou com aquela pessoa da melhor maneira possível. Então, eu geralmente, claro, eu procuro sempre me preparar para uma reunião, vou ter uma reunião com um cliente novo, né? O que essa empresa faz, quais são os problemas, quais podem ser o que ela está fazendo de diferente, de bacana, aquela pessoa, né? Quem que é aquela pessoa. Então, de certa maneira, esse erro inicial me levou a sempre me preparar para todas as oportunidades que eu tenho. De certa maneira, também tentar deixar, sempre que possível, uma primeira impressão positiva, né, com o interlocutor, com quem está comigo naquela reunião, está comigo naquela sala de reuniões, né? Isso é excelente. E isso me lembra que nessa jornada, né, é normal que muitas pessoas virem para você e digam: nossa, você teve sorte, né? Você teve sorte por conseguir fechar aquele projeto no cliente ou identificar aquela oportunidade. Isso me lembra o conceito do Jack Welch, em que ele dizia que sorte é a união da competência com a oportunidade. Então, você acabou de falar, estou na frente de um cliente conversando e identifiquei com ele um projeto que eu posso vender. Eu falava também um dia desse, num episódio, que quando eu estava na consultoria, eu estava sempre querendo vender projetos para os clientes. E hoje, na condição de cliente, na condição de executivo de uma grande multinacional, eu vejo que seria muito mais simples para os consultores, para os auditores, escutarem o cliente. Porque o cliente, ele fala muito o que ele está precisando, qual é a dor que ele está sentindo. Numa conversa de 1 hora, você vai capturar 2, 3 dores, 2 ou 3 necessidades, de tal forma que você não precisa exatamente vender. O cliente vai comprar. Basta que você aproveite essa oportunidade para mostrar o que você pode criar de valor com a sua equipe. Isso faz sentido para você, Adler? Faz todo sentido, Augusto. Eu acho que colocar o cliente no centro, né, é muito importante. Esse talvez é um tema que, ao longo dos últimos anos, tem se falado muito, né, nas empresas, client centricity. E nós, né, na PwC, isso também temos falado muito sobre isso, né? A gente precisa ouvir o cliente, a gente precisa conhecer o cliente. Trazer uma solução engavetada, isso o mercado faz, todo mundo faz, isso não cria empatia, não cria relacionamento. A partir do momento que eu conheço as dores do cliente, o que ele está precisando, é muito mais fácil a gente junto, né, de maneira colaborativa, trazer uma solução, trazer uma ideia que seja importante para ele, né, que resolva aquele problema que ele tem. Então, cada vez mais, eu acho que pensar no cliente, pensar no que ele faz é essencial. Eu diria assim, é fundamental para um bom consultor tributário, para um profissional da área tributária, e isso não só, né, para um consultor, um advogado, mas também para o profissional de empresa. Quando eu falo em cliente, quem que é o cliente de um profissional de um departamento tributário? Né? É a área financeira, é a área comercial, são vários departamentos, né? Então, pensar neles no sentido assim, o que ele precisa, né? Qual que é a dificuldade? O que ele está passando, né? Como é que eu consigo auxiliá-lo numa venda, auxiliá-lo numa aquisição, né? Sensacional. Agora, então eu entendi. O Adler é um grande executivo, tem muito sucesso na carreira, falou um pouquinho da sua trajetória. Agora eu quero saber o seguinte: quem é o Adler que não está no LinkedIn? Bacana, Augusto. Bom, o Adler é nascido em São Paulo, Santo André. Vem de uma família aí de imigrantes italianos, espanhóis. Meus pais, né, também radicados em São Paulo. Depois acabamos nos mudando. Na infância, eu diria assim, morei em vários lugares, né, até pelo trabalho do meu pai. Meu pai era um executivo de empresas. E a gente se mudou.
moramos no México, tivemos a oportunidade de morar no México, foi uma oportunidade muito bacana como família, de crescimento. Isso, eu tinha 9 anos, voltei com 14 anos. E hoje eu tenho 2 filhos, né? Sou casado com a Daniele, tenho um menino de 5 e uma menina de 7 anos, que quem é pai, né, sabe como a vida muda muito quando a gente é pai, e são minhas prioridades, né? O tempo livre que eu tenho, gosto de estar com eles, gosto de passar em família, de viajar com eles, finais de semana gosto de estar muito com eles, e tento preservar esse tempo. A gente sabe, né, mesmo com a agenda corrida, com uma rotina, de certa maneira, muito ativa, né, mas no meu tempo que eu não estou trabalhando, não estou na empresa, eu estou com eles. Adler, nessa questão de estratégia de descompressão, eu noto você 6 da manhã já batendo um tênis ali com os amigos. Eu quero saber como é que é essa tua estratégia de descompressão. Você tem um dia super corrido, você faz isso no início da manhã, no final do dia. Como é que funciona isso pro Adler? Augusto, na dinâmica familiar, né, na medida que você tem, a partir do momento que você tem filhos, né, e comentei aqui, né, como eu gosto de estar com eles e preservo e valorizo esse momento, esse tempo de qualidade com eles. Ao mesmo tempo, eu gosto muito de esportes, né? A minha vida toda eu fiz esportes, né? Desde criança, joguei futebol, depois basquete, fui até da seleção paranaense aqui de basquete. Legal. E sempre gostei de esportes. Então, o esporte sempre caminhou comigo, né? E, claro, à medida que eu tive filhos, aí a rotina cada vez mais difícil de manejar, eu vi que eu só ia conseguir ter uma vida, uma rotina de exercícios diária se eu conseguisse colocá-la o mais cedo possível, antes deles acordarem. Então, hoje, basicamente, eu faço, jogo tênis 2 vezes por semana e faço academia de 3 a 4 vezes por semana. E aí cedo, né? Então, começo academia 10 para 6, tênis 6, 6 e 15. E aí eu consigo, né, fazer o meu exercício, consigo ter meu tempo de certa maneira, para refletir, para suar, para ter a começar bem. Isso me faz muito bem também, acordar e já ter fazendo o exercício e ainda voltar para casa, tá cedo, meus filhos estão acordando, então, e também a gente tem uma rotina de viagens. Foi a maneira que eu consegui colocar e não abrir mão, né, dessa rotina. Porque se a gente deixar, e no meu caso, né, se eu deixasse para noite, aí geralmente eu ia protelar, eu ia falar, não, agora hoje eu vou ter que fazer isso, eu tenho um compromisso profissional, e não ia conseguir manter uma rotina diária de exercícios como eu tanto gosto e valorizo, e para mim faz muito bem. E é realmente o meu momento de descompressão, um momento de reflexão, né, e de crescimento pessoal também, né? Muito bom, André. Eu acho essa questão assim do equilíbrio, né, de fazer esportes é muito importante. Eu também faço isso. Acordo 5 da manhã para ir para academia, fazer minha musculação, meu pilates, eu nado também, né? Então, eu acho bem importante. Não foi a vida inteira que eu pensei isso, ou até poder dizer que eu pensei sempre, mas nem sempre consegui fazer a gestão disso. Mas hoje, aí, passados 40 anos, eu consegui botar isso na minha agenda. Eu acho incrível, eu acho muito importante. E o mais legal também, Augusto, que eu acho é que isso faz você ser disciplinado também, porque o sono, a cama, ela tem muitos atrativos, né? A gente sempre tem uma justificativa para dormir um pouquinho mais, para ficar mais. Então, você ter esse compromisso, né, de acordar naquele horário e ter um compromisso de fazer um exercício, ter alguma aula e tal, isso faz com que você não abra mão. Sim. E já no início da manhã, você já começa assim. Eu acho que tem um aspecto simbólico bacana, né, de você vencer a preguiça, vencer aquela dificuldade inicial do dia e falar, não, eu consegui aqui, eu sou disciplinado, vamos lá, faço o exercício, depois eu estou liberado para estar com a família, atender os compromissos profissionais. Sem dúvida. Sabe que eu assisti uma entrevista com o Bernardinho, e ele falando sobre disciplina, ele dizia o seguinte: nem sempre é simples acordar às 5 da manhã, mas eu não conheço ninguém
que tenha feito isso e às 10 da manhã tenha se arrependido. Eu conheço o inverso, aquela pessoa que ficou na cama e às 10 horas da manhã se arrependeu. Poxa, realmente eu não acordei para cuidar da minha saúde, né, hoje. Então achei bem interessante, assim, emblemática, assim, a sacada dele nesse sentido. Acho que disciplina é liberdade. A partir do momento que a gente tem disciplina, a gente consegue ter um gerenciamento melhor do nosso tempo, da nossa rotina, da nossa vida, né? Se a gente não tem disciplina, as coisas ficam muito soltas. E isso a gente acaba... O ser humano, talvez por essência, né, ele tende a ser acomodado, né? A zona de conforto chama muito atenção. E a disciplina faz com que a gente consiga evoluir, progredir, avançar. Isso eu valorizo e prezo muito mesmo também. Com certeza. Meu caro, queria que tu falasse para mim um pouquinho sobre como é que o Adler enxerga o futuro da área. A gente vem passando aí por várias questões como transformação digital. Ao que tudo indica, é uma ferramenta, é uma maneira de enxergar a área que está dando protagonismo para a área, inclusive para as questões de tomada de decisão junto ao comercial, compras, logística. Está dando esse protagonismo, essa transversalidade na área. Qual é a visão de um consultor que enxerga isso de fora, mas atende diversos clientes que estão nessa jornada? Augusto, eu vejo a área tributária assim cada vez mais relevante e complexa. Por quê? Né? Na medida que o mundo fica mais complexo, tudo naturalmente fica mais complexo, mas a área tributária e tributos de maneira geral também tendem a ganhar complexidade. Isso não necessariamente falando em simplificação em si, mas os temas eles são mais complexos. A gente vê e está vendo isso, né? Os países, talvez aí já antes da pandemia, mas pós-pandemia isso cresceu muito com déficit fiscal, gastando muito, e eles vão precisar mais do que nunca arrecadação. No Brasil a gente está tendo, né, essa discussão e não há uma expectativa quando a gente olha Brasil ou até mesmo países desenvolvidos de uma desoneração tributária, de uma redução da carga tributária. A tendência é que haja uma complexidade cada vez maior. E aí os profissionais da área tributária, eles têm que estar com essa visão mais abrangente, mais transversal, como você muito bem fala, porque hoje as discussões não são só no Brasil, também não são a questão tributária não é só uma discussão aqui brasileira, né? Fala-se muito na adesão do Brasil ao OCDE. Sim. E acho que é uma tendência, a nossa expectativa é que de fato aconteça isso ao longo dos próximos anos. Isso vai trazer um desafio para o profissional da área tributária, né? O Brasil tende a se inserir mais num cenário global, né, de comércio global, e a isso a concorrência global aumenta e as discussões tributárias também, né? Na medida que hoje o que se discute sobre a alíquota efetiva na Europa é uma discussão muito importante. O Brasil também, e os profissionais da área tributária começam a ser questionados também sobre isso. Então eu vejo a área tributária cada vez mais complexa, o profissional do tax também tendo que ter essa visão mais geral, ao mesmo tempo até pelo ambiente de que a gente está no Brasil aqui, do fisco brasileiro ser muito bem equipado, com muita tecnologia, os profissionais da área tributária, eles têm que saber usar a tecnologia de uma maneira muito efetiva, né? Hoje, não se pensa mais numa revisão tributária, o próprio consultor tributário fazer o seu trabalho em Excel, né? O Excel é muito limitado quando a gente olha hoje um ambiente de Big Data, o SPED. Então, ferramentas eletrônicas o profissional precisa estar ambientado com essas ferramentas e saber usar um BI, usar um Alteryx, um Qlik, para que ele consiga, né, diante dessa imensidão de dados, trabalhar os dados da melhor maneira possível. E a gente sabe que hoje fala-se muito, né, que o dado é o novo petróleo, né? Então, é através dos dados, das variações que a gente consegue identificar um problema, uma oportunidade na área fiscal. Isso a gente vem fazendo e cada vez mais o profissional vai ser desafiado a navegar nessa complexidade. Sem dúvida. Sabe que eu tenho um amigo querido, que aliás é uma inspiração para mim, o Lionel Nobre, vice-presidente da Dell, né, da área tributária da Dell.
para a América Latina, ele sempre comenta em palestras, eu brinco com ele que eu tenho que pagar royalties porque eu copio ele, eu fico repetindo, mas eu sempre cito o nome dele, né? Então, ele diz o seguinte, quando ele olha o fisco, e lá no início da carreira, em 90, quando começou essa questão assim de investimentos fortes em tecnologia, ele olhava o fisco e dizia, olha, o fisco parece os Jetsons. E quando ele olhava para dentro de casa, né, para as empresas, enfim, ele sentia os Flintstones, porque ele falou, poxa, as empresas não estão acompanhando esse investimento em tecnologia que o fisco vem fazendo, né? E aí, se você tem os Jetsons de um lado e os Flintstones de outro, no final você chega à conclusão que o pessoal da área tributária são os incríveis, né? Porque realmente, para conseguir fazer essa gestão, você realmente precisa ter profissionais incríveis para tocar isso adiante. Eu queria aproveitar e te perguntar, quando a gente fala de futuro da área, uma questão que vem aparecendo bastante é a questão de Tax ESG. E eu sei que você lidera essa área dentro da PwC, inclusive deu uma palestra para a gente na Volvo há 2 semanas atrás, o nosso Volvo Tax Day, que a gente aprendeu bastante com isso. Queria que você falasse um pouco o que é exatamente o Tax ESG e se isso já vem gerando oportunidades para a PwC em termos de venda de serviços, realmente atrair clientes para vender determinados serviços nessa área. Augusto, a temática ESG, ela ganhou muita relevância, né, ao longo desses últimos anos. Acho que hoje uma empresa, o ESG tem que estar na estratégia das empresas, né? Isso, a gente vê isso, a gente percebe isso. De fato, muitas empresas evoluindo na temática ESG como um todo. Só que o que a gente identificou, talvez alguns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, é que a área tributária, ela não estava inserida nessa discussão. Tributos, ela ficava além dessa discussão ESG. Tive, né, aí o desafio, o prazer de certa maneira, iniciar essa área dentro da PwC. E para mim, até um desafio pessoal muito bacana, porque é um tema que eu gosto, tema de ESG de maneira geral, sustentabilidade, ou o tema de você, no final, é melhorar o mundo, né? Então, isso me agrada e eu gosto muito porque e depois eu tento, né, endereçar mais a tua questão aqui, mas a gente tem o nosso propósito como firma, né, é gerar confiança na sociedade e resolver problemas importantes. A temática ESG é um problema muito importante, né, que a gente, como sociedade, a gente tem se desafiado a resolver. E a área tributária, tributos podem ter um papel fundamental nessa agenda ESG, no endereçamento da agenda ESG. Quando a gente fala em tributos, a gente percebe que, por exemplo, as empresas estão cada vez mais adotando, né, compromissos de descarbonização, voluntariamente ou até por uma pressão do mercado, uma pressão do seu consumidor, dos stakeholders em geral, né? E como que elas vão atingir essas metas se elas não tiverem, por exemplo, incentivos, né? Ou talvez, se a gente tem incentivos fiscais, a gente consegue acelerar o atingimento desses compromissos. Então, aí eu vejo tributos com um papel muito, muito importante. Ao mesmo tempo, há uma pressão, uma exigência por maior transparência das empresas como um todo, né? Todas as práticas, de maneira geral, elas, os stakeholders, o consumidor, o mercado, ele quer mais transparência. E aí, tributos também têm um papel muito importante. O que as empresas fazem com tributos? Como é que elas estão pagando tributos? Como que elas estão destinando os seus tributos, né? Elas estão sendo transparentes com relação a isso? A gente percebe uma tendência de transparência fiscal maior. Muito, eu diria assim, que iniciou muito forte na Europa, alguns anos atrás, especialmente algumas discussões com relação a Big Techs, e isso vem amadurecendo, né? E naturalmente o Brasil, essa onda acaba também atingindo as empresas brasileiras. E a gente vê como uma melhor prática das empresas ter, né, uma transparência fiscal mais robusta, mais estruturada. E quando eu falo em transparência, é no sentido assim, qual que é a estratégia tributária da empresa, né? Ela é mais arrojada, ela é mais conservadora, ela tem princípios tributários, como que é formada a equipe tributária dela, e nesse tema eu vejo como é muito importante que a estratégia tributária
de uma empresa esteja alinhada com a estratégia da empresa. Sem dúvida. O que a gente percebe, e a gente já viu isso muito na prática, né, é que a estratégia tributária de uma empresa estava na cabeça do gestor tributário. Isso não é bom, né, porque o gestor tributário pode sair, pode mudar, e aí muda totalmente a estratégia tributária, né, a empresa passa a ser mais arrojada, ela algumas vezes não formaliza, não tem uma governança tributária estruturada. Então, o que a gente né, indica, recomenda é que essa estratégia esteja formalizada, esteja estruturada junto com o conselho, junto com a alta diretoria. Independente do gestor, o gestor vai implementar aquela estratégia. Sem dúvida. Agora, eu enxergo essa questão, Adler, do Tax ESG com 3 grandes pilares, né? Eu vejo, por um lado, uma força chamada cidadania, que você paga imposto realmente para que aquilo seja retornado para a sociedade. Por outro lado, você tocou num aspecto bem importante, que é funding para descarbonização. Isso é bem importante também, o futuro melhor para os nossos filhos, enfim. E tem a questão de transparência, né? A questão do disclaimer. O que a sua empresa recebe de incentivo fiscal? Como é que trata? Isso realmente está gerando os empregos que você prometeu para o estado A, B ou C? Tem sido de que forma as empresas têm endereçado esse desafio de cuidar desses 3 pilares de uma forma equilibrada e seguir gerando bons resultados? Ou seja, a gente também vê essa questão, muita gente acha que é uma coisa ou outra, e a gente acha que não. A gente acredita que as coisas têm que andar juntas e, pelo contrário, se você fizer isso de uma maneira harmoniosa junto, você tem mais resultados. Eu acho que é um pouco isso, né, Adler? Perfeito, Augusto. O que você traz aqui é realmente muito bacana, muito importante. Não é fácil, não é um tema fácil, né? A ESG, transparência fiscal, não é um tema fácil e simples, né? Há uma certa subjetividade e vai depender do cenário, do ambiente que cada empresa está inserida, né? O Brasil, ele traz a gente sabe, fazer negócio no Brasil não é fácil, o relacionamento entre fisco e contribuinte ele é mais litigioso, ele é de mais desconfiança, né? Você como profissional aí experiente, sabe como em alguns outros países essa relação fisco-contribuinte é muito mais transparente, muito mais amistosa, mas ao mesmo tempo o que a gente percebe é uma oportunidade muito bacana para as empresas, né? Falar, não, agora eu vou também, de certa maneira, incentivar essa temática, porque é uma oportunidade para a empresa. ESG como um todo não é só um compliance, e aqui, né, com perdão da palavra, chato, não o objetivo é muito maior, né? As empresas podem aproveitar esse momento e também mostrar tudo que elas fazem de bom. É aquela coisa, muitas empresas já destinavam, por exemplo, aproveitavam incentivos fiscais, só que muitos clientes ou o mercado em geral nem sabe o que elas fazem. É uma oportunidade interessante de dar publicidade a isso, mostrar para o mercado o quanto que aquela empresa está pagando de tributos, né? Isso é relevante. A tributos não deixa de ser uma das maiores contribuições e o retorno que uma empresa dá à sociedade. Sem dúvida. E o que é o entregável nesse aspecto Tax ESG? O entregável seria vocês assessorarem clientes a prepararem os chamados relatórios de transparência fiscal, ou vai além disso, Adler? Eu acho que vai além, Augusto. Assim, os entregáveis poderiam ser vários, né? Então a gente pode, por exemplo, fazer um diagnóstico de governança tributária na empresa, a gente pode auxiliar a empresa a estruturar, né, essa estratégia tributária, a implementar controles internos, uma gestão tributária mais adequada, né? O que a gente vê hoje como uma tendência são as empresas terem os chamados relatórios de transparência fiscal, Tax Transparency Report. A gente já vê, né, muitas empresas com seus relatórios de sustentabilidade. Isso também, os relatórios, eles costumam ser eles são voluntários, né? Eles não são obrigatórios, mas são uma boa prática. E, mais recente, a gente vê as empresas, então, elaborando um relatório específico de transparência fiscal, em que ela vai lá trazer uma mensagem da alta administração sobre a parte tributária, vai falar sobre a sua estratégia tributária, vai dar transparência como que é o seu relacionamento com o fisco,
seu código de conduta, algumas vezes tem um código de conduta específico da área tributária, vai trazer, vai abrir, né, o quanto que ela está pagando de tributos em cada jurisdição. Então, se uma empresa, se é uma multinacional, ela vai mostrar quanto que ela está pagando país a país. Ela vai trazer dados, por exemplo, como alíquota efetiva de imposto de renda. E esse relatório, como eu comentei, ainda ele é voluntário, né? Então ele não necessariamente tem uma matriz do certo ou errado, mas o que a gente traz quando a gente tem esse tipo de conversa é quanto mais transparente a gente for, verdadeiro, né? Sem o greenwashing que a gente algumas vezes vê, né? Não adianta você falar e não falar nada. Então, aquelas informações nesse relatório, elas têm que falar alguma coisa, elas têm que ser relevantes, e quanto mais informações trouxer, melhor, porque isso vai trazer um awareness melhor, um compreendimento, uma compreensão maior sobre o que aquela empresa está fazendo na parte tributária. Ou seja, você pega o relatório de sustentabilidade, tem um capítulo que eventualmente fala de questões fiscais, de transparência fiscal, você dá um zoom out nisso e aí o céu é o limite. Você tem como Perfeito. criar e dar uma publicidade maior aos fatos. Mas ainda, Augusto, o que acontece? O que a gente vê? Muitas empresas algumas vezes grandes, empresas de capital aberto, elas têm seus relatórios de sustentabilidade, e aí a gente vê aqueles relatórios de 150 páginas, Sim. grandes, e infelizmente muitas vezes não falam nada sobre tributos. Uhum. Então isso não deixa de ser um ponto de melhoria, né? As empresas precisam trazer essa transparência na parte tributária. Adler, me fala, eu gostaria muito de saber, eu acho que a nossa audiência também, qual foi o teu maior desafio de carreira? Augusto, uma coisa que assim, me agrada e sempre me incentivou muito dentro da PwC são projetos, a gente trabalha por projetos, né? Então a gente tem projetos e projetos desafiadores a todo momento, né? Então eu diria assim, ao longo da minha carreira, eu tive o prazer assim, de participar de projetos desafiadores, relevantes e que fazem a diferença na sociedade, né? Algumas vezes é muito legal você olhar uma notícia e falar, não, uma notícia que saiu num jornal de negócios e ver que a gente teve uma participação, né? Eu lembro aqui de um projeto muito complexo que foi, há alguns anos atrás, a implementação, uma nova fábrica de uma montadora no Brasil. Então a gente tinha que... era um projeto bem abrangente, então essa empresa queria ampliar seu investimento no Brasil, a gente tentou identificar qual seria o melhor local para esse investimento. E aí a gente... Site selection, né? Isso. Site location, que a gente chama também. Então, a gente, com isso, esse era um trabalho que a gente teve que identificar o ambiente de negócios, tributário, de RH, por estado, né? A gente identificou alguns possíveis estados, a gente conversou com os governos em termos de incentivos fiscais, né? E era um projeto complexo porque tinham várias nacionalidades envolvidas. Tem um aspecto, né, de governo, que sempre é um aspecto importante, relevante, né, de tratar com o governo, com as autoridades fiscais, autoridades fazendárias. E era um investimento muito, muito relevante. Que aquele investimento, né, muda a região, muda o local, né? A partir do momento que uma grande planta se instala em determinado local, você gera empregos, né, gera arrecadação. Muda o IDH da cidade. Muda, né? o IDH, muda as oportunidades para aquelas pessoas que moram lá. Então, teve muito disso, foi muito legal. Foi um projeto relativamente longo, desafiador. Aí algumas noites de sono perdidas, porque eram novamente várias nacionalidades, então a gente tinha reuniões algumas vezes de madrugada, à noite, com muita diferença de horário. Mas, assim, extremamente gratificante, extremamente um aprendizado muito grande. E para mim também, né, é sempre uma lição, né? Esses projetos mais desafiadores, ou tudo na nossa vida, né? Quando a gente passa por um desafio, a gente são nessas oportunidades que a gente cresce, que a gente se desenvolve, que a gente olha para trás e fala, uau, foi difícil, foi desafiador, mas eu aprendi, eu cresci e valeu a pena. Muito legal, Ada. Eu participei de um projeto desses há 10 anos atrás da minha carreira, um Greenfield, né? Ingressei numa grande companhia que
tinha um terreno comprado e primeira vez que eu fui visitar o terreno, junto com o CFO, que era meu chefe, tinha soja plantada. E ele parou no acostamento, apontou para o terreno e falou assim: aqui produziremos caminhões dentro de 1 ano. E eu olhei para ele e falei assim: tá bom, né? E eu só consegui falar para ele: mas tem soja plantada aqui? Ele falava assim: não, não, mas eles vão colher, nós vamos começar a terraplenagem, vamos começar. E 1 ano depois a gente está produzindo caminhões. É incrível, André. São realmente projetos que marcam, né, a nossa Sim. carreira e dão uma atuação muito transversal para a tributária, porque você lida com o pessoal de TI, o pessoal do comercial, você tem que fazer toda a maquete tributária. Isso foi muito desafiador, como foi para você, e com certeza agrega muito valor assim para nossa trajetória, né? Falando um pouquinho, eu sempre gosto, Adler, tenho o hábito, saudável hábito de leitura. Eu sei que você também gosta bastante de ler. Eu trouxe aqui hoje um, um trecho do livro Princípios, do Ray Dalio, em que ele diz o seguinte: aprendo muitas coisas com os meus períodos de dificuldade, não apenas por proverem erros com os quais aprender, mas também por me ajudarem a descobrir quem são os meus verdadeiros amigos, aqueles que se manterão ao meu lado em todas as situações. Aqui tem uma questão de desafio e uma questão de networking, de a gente ter a certeza de que sucesso é uma realização coletiva. Fala um pouquinho disso, Adler, para mim, porque a atividade da consultoria ela tem muito de time, né? A todo instante, você desenvolvendo equipes. Qual a importância das pessoas, de desenvolver pessoas no sucesso que você tem até hoje na carreira, né? Augusto, acho que a gente trabalhar juntos, a gente ter um convívio com pessoas, isso é fundamental na nossa carreira. Eu vejo isso dentro da PwC, né? Nós prezamos muito, né, por essa colaboração e ninguém faz nada sozinho. Pode parecer um clichê, eu diria, né? Mas isso é mais real e mais verdadeiro do que nunca. Especialmente, novamente, pela complexidade do mundo que a gente vive hoje, né? Ninguém tem todas as respostas, ninguém sabe tudo, né, hoje em dia. E essas visões diferentes, essa diversidade, e também a gente valoriza muito, né, também essa diversidade, né, como todo, diversidade de maneira geral, isso traz um ângulo novo, traz uma integração maior e eu vejo como esses diferentes ângulos fazem com que a gente consiga trazer uma solução mais adequada. A gente, hoje, dentro da PwC, a gente trouxe essa palavra de solvers, né? Hoje nós nos denominamos solvers, né? E muito no sentido assim, de uma estratégia que a gente chama de nova equação, que envolve muito essa diversidade de pensamentos, né? A partir do momento que eu trago um profissional super especializado na parte de ferramentas eletrônicas, um outro super com experiências numa indústria X, isso vai trazer para os nossos clientes uma solução diferenciada e uma visão talvez nova, né? Então não tem como a gente trabalhar nesse ambiente se a gente não souber trabalhar de maneira colaborativa, ter um network adequado, né? Saber falar com as pessoas, saber ouvir as pessoas, saber também ouvir feedbacks, né, comentários. Eu acho que a gente não faz nada sozinho, ainda mais no ambiente corporativo, no ambiente executivo, sociedade como um todo, né, família, mas eu vejo, talvez, alguns anos atrás, a gente tinha mais espaço para um profissional mais solitário, né? Hoje, o profissional, aí, especialmente também da nova economia, tal, ele tem que saber colaborar, trabalhar em equipe e ser parceiros em prol de um projeto, em prol de um resultado. Muito legal, concordo muito com isso, André. E nesse sentido, de trabalhar com muita gente, de ler, de ter acesso a muita gente, né? Você trabalha numa empresa e presta serviço para maiores empresas do Brasil, do mundo, né? É, quais são as pessoas que te inspiram, que ainda te inspiram ou que te inspiraram em determinados momentos da carreira? Augusto, eu, assim como você, gosto muito de ler biografia, gosto muito de estudar casos, né, de sucesso.
Assim, eu sou muito afortunado, agradeço muito a Deus por ter um exemplo muito bacana dentro de casa, né? Assim, o meu maior exemplo profissional, sem sombras de dúvidas, é o meu pai. Meu pai, ele veio de uma família muito humilde, né? Teve uma infância difícil, né? Pobreza, mas, assim, talvez até pelo meu avô, teve ensinamentos de vida muito importantes, muito bacanas. Começou a trabalhar cedo, 14 anos entrou como office boy numa empresa, ficou por lá 40 anos como executivo, conseguindo ser presidente da empresa, tendo uma carreira executiva muito exemplar. Assim, como eu sempre vi nele assim, muita dedicação, ou seja, a importância do trabalho duro, né? Isso para mim é um exemplo que eu tive ao longo da minha vida e observando ele no dia a dia. Ao mesmo tempo, eu sempre vi ele querendo fazer o melhor, sabe? Meu pai nunca fez nada meia boca, né? Ele sempre falou, se é para fazer, a gente tem que fazer da melhor maneira possível. Então isso eu levo comigo. E ao mesmo tempo, simplicidade. Sempre uma pessoa muito simples, apesar, né, do sucesso profissional que ele teve, ele continua uma pessoa simples, uma pessoa muito pé no chão. Então, para mim, eu tive um exemplo lá de casa e eu vejo ele e eu, né, tento replicar muito do que ele fez, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com alguns anos atrás, nem com todas as ferramentas que a gente tem hoje de liderança, de tantas oportunidades. A própria internet trouxe muito nessa difusão do conhecimento. Eu acho que hoje nós, profissionais, somos muito realmente afortunados por ter tudo isso à nossa disposição, um podcast como esse. Há 40 anos atrás, os profissionais não tinham tudo isso, né? Sem dúvida. Adler, nesse contexto do lifelong learning, em que a gente aprende a todo instante e com as mais diferentes mídias, né? Eu queria que você compartilhasse, fizesse uma espécie de curadoria aqui para a nossa audiência de um livro, ou um filme, ou uma série, ou mesmo um podcast que você acompanha, que você assistiu, e que tipo de mensagem, que tipo de aprendizado que esse livro, filme, série te trouxe e te traz até hoje. Não, de fato, Augusto, acho que a gente está aprendendo a todo momento e hoje, mais do que nunca, a gente tem muitas ferramentas para esse aprendizado, né? Recentemente eu assisti uma série na Netflix que foi muito legal, muito bacana, assim, para mim foi uma fonte de vários aprendizados lá. 14 Montanhas. Ela conta a história de um alpinista nepalês, não me lembro o nome dele, né, mas que fez, assim, talvez hoje o feito mais grandioso do ponto de vista de, né, ele escalou 14 picos, os 14 maiores picos do mundo, né, que são montanhas acima de 8.000 metros, em 7 meses. Nossa. Então, o recorde anterior eram 7 anos. E ele, junto com um grupo de Sherpas, fizeram esse feito em 7 meses. E aí, contra todas as probabilidades e muito criticado também à época, e ele fez isso com todo o desafio de se escalar uma montanha. Imagine você escalar o Everest, já é um grande feito, imagine fazer isso 14 vezes ao longo de 7 meses, né? E aí, nessas dificuldades, assim, a gente mostram vários aprendizados, né? Primeiro e para mim isso também de certa maneira, uma verdade que eu tento levar ao longo da vida, né? O impossível, ele não existe. Também a gente ouve falar muito disso, mas algumas vezes a gente esquece, né? Que o impossível não existe. A gente que limita o impossível, né? Algumas vezes as nossas crenças limitantes, elas limitam, né? Então, ele vislumbrou isso, falou, não, eu vou fazer isso, né? E eu vou me esforçar, e eu vou me dedicar, e eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para atingir isso. Ao mesmo tempo, ele poderia não ter conseguido isso. Só que ele estar tentando aquilo lá, talvez ele já teria conseguido grandes feitos, né? Ter escalado 3, 4 montanhas em 2 meses já seria um grande feito. Sim. Né? Mas ele conseguiu o que parecia impossível. E a gente, na nossa vida, a gente é assim. Algumas vezes, a gente olha lá na frente e pensa que é impossível, pensa que não vai dar, pensa que a gente não sabe o suficiente, a gente não é capaz o suficiente, mas
e são crenças limitantes, né? E algumas vezes o impossível, ele tá aí para ser atingido, né? Talvez esse foi o maior aprendizado que eu tive aí. Sabe que quando eu entrei na auditoria, Adler, eu vou te contar nunca contei isso pra ninguém. Quando eu entrei na auditoria, eu via os seniors trabalhando na consolidação de grandes grupos econômicos. Então tinha a planilha de Excel e aí as eliminações. E eu olhar para aquilo e falar assim, eu nunca vou ser capaz de fazer isso. Mal eu consigo fazer uma reconciliação bancária, né? Trainee, enfim. E eu lembro que a primeira vez que eu peguei uma consolidação para fazer, né? Eu fiquei realizado. Então é bem isso que você falou. A gente tem que ter, né, essa mentalidade vencedora, né, de ir atrás, de realmente aprender, se desafiar e aí conquistar as coisas, né? Sim, sim, e muito nesse tom também, Augusto, eu tô lendo um livro, finalizando um livro do Paulo Vieira, que é um coach, né, talvez o coach mais famoso do Brasil, Conheço. O Poder da Ação. Particularmente, e aí eu vou até confessar, eu tinha um certo preconceito com relação a coaches motivacionais. Mas o livro dele é muito bacana, porque ele traz alguns ensinamentos assim que nos fazem refletir muito, né? E ele fala muito sobre a autorresponsabilidade, o poder da ação, né? Ou seja, a importância da gente agir. Algumas vezes a gente fica lá esperando, fica aguardando e não age, não avança, né? E se a gente não avança, a gente está andando para trás, né? A zona de conforto, né, até o nome já diz, ela é muito confortável. Só que quando a gente está na zona de conforto, na verdade a gente está regredindo, a gente está indo para trás. Então a importância da gente assumir o controle da nossa vida em todos os aspectos, né? E eu acho que ele traz esse conceito de autorresponsabilidade muito, muito bacana. Se aquilo lá aconteceu, foi porque, de certa maneira, eu tive responsabilidade nisso, né? Se meu casamento não está legal, a responsabilidade é minha, não é do meu cônjuge, né? Se eu não estou indo bem naquela empresa, a responsabilidade é minha, não da empresa. Se eu estou acima do peso, né, talvez a responsabilidade seja minha. Se eu olho na frente e quero ter alguma coisa, né, se eu sonho alguma coisa, a responsabilidade é minha em fazer isso acontecer, né? E o que eu estou fazendo, né, para atingir aquele sonho que parece impossível, aquela meta que parece muito difícil de realizar, só depende da gente correr atrás, ir atrás e fazer. Muito legal, Adley. É sobre atitude, né, no final que a gente está Sim. falando, né? Meu amigo, muito obrigado por esse bate-papo. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando contigo, para mim vai ser um prazer. Eu já tenho essa oportunidade no dia a dia do meu trabalho, aprendo muito contigo, já te falei isso diversas vezes. Para mim foi um prazer te receber, uma honra que você tenha aceitado esse convite. Eu queria deixar esses minutinhos finais, se você quiser deixar uma mensagem aqui para nossa audiência, eu tenho certeza que as tuas palavras vão inspirar muita gente. Augusto, né, eu que agradeço a oportunidade. Assim, para falar a verdade, foi a primeira vez que eu participei né, fui entrevistado num podcast aqui e foi super legal, super bacana, aprendi, me senti muito bem. Eu acho que você, Augusto, eu já também comentei isso com você, você tem trazido muita coisa nova na parte tributária. Já, né, um profissional com uma carreira executiva muito consolidada e agora com esse novo projeto de livro, cursos, o podcast, tem trazido assim, uma visão nova para o mercado, né? Eu acho que, de certa maneira, a sua audiência, os profissionais da área tributária, da área financeira, os executivos em geral, estavam esperando, né, por algo assim, e você tem trazido esse projeto muito, muito interessante, muito que tem contribuído para dar um maior protagonismo à área tributária também. Então, eu só tenho a parabenizá-lo, desejar muito sucesso a você aí nessa empreitada. Tenho certeza que é só o começo, né? Esse sonho que parece impossível aí, com certeza está se realizando e desejo muito sucesso a você, a sua audiência, que tenho certeza que está te acompanhando cada vez mais. Muito obrigado, meu caro. Queria agradecer você pela sua audiência, que é para nós muito importante para compartilhar conhecimento de uma forma verdadeiramente ampla. Para tanto, se você gostou do conteúdo, compartilhe com os amigos, colegas, família, torne este conteúdo ainda mais acessível para o maior número possível de pessoas, pois isso nos ajuda a construir ainda mais valor na sociedade através da educação e do conhecimento.